Espero que todos estejam bem. Espero em breve poder estar visitando as unidades, a gente fazer os treinamentos como era antes, né? Que nem a Jaque já se apresentou, ela que é responsável pelo SEIBEN na parte comercial e tudo que vocês precisarem, o pessoal das outras regionais, é ela que faz esse intermédio aí, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a apresentação, vai conversar um pouquinho, esse treinamento é rápido, ele não é longo, tá? E para isso eu quero que vocês me ajudem aí, né? Eu acho que esse momento é um momento de troca de experiência, é um momento que está todas as regionais, é um momento que a gente sabe também que cada regional tem as suas particularidades, então, de repente, é legal vocês contribuírem aí até mesmo com a experiência de vocês, né? Trocar esse conhecimento. Eu acho bem bacana essa interação que nós vamos ter, né? Então, eu espero que vocês interajam aqui comigo. Quando nós falamos em scalp, né, pensando no que a doutora Marília solicitou para nós, então, quando que a gente deve usar o scalp, né? E pensando nisso, eu queria saber de vocês, quando devemos utilizar o scalp no momento de uma punção? Em qual momento a gente usa um scalp de coleta? Como que vocês vê essa questão do uso do scalp na unidade? É uma coleta difícil. Quem que está falando? Eu quero que fale o nome e a regional. Oi? Quem que falou aí? E em criança também. Como que é seu nome? O que mais, pessoal? Onde mais a gente pode estar usando o scalp? Coleta difícil, criança? Boa tarde. Não entendi. Boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Uma coleta difícil, uma coleta com muitos tubos. Meu nome é Ana Lúcia, do Julia Diné. Júlia Diné. Onde fica? O Júlia Diné, Brasília, né, Ana Lúcia? Isso. Tá. Boa tarde. Olá, boa Eu tarde. sou Vera Lúcia, aqui de Belém do Pará. Eita, Belém! Tá longe. Eu, particularmente, sempre opto em usar numa veia que não seja tão calibrosa, Uhum. principalmente não calibrosa, e a questão de criança, eu acho que não é tão... Eu creio, porque já existem crianças que não têm veias tão fininha, que necessite de scalp. Então, Tem crianças que têm sempre... veia boa, no caso, né? Boa, isso. Então, eu sempre opto por usar o scalp naquela veia que eu veja que o vácuo normal eu vou perder, ou vai me prejudicar na minha coleta. Certo, muito bem. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu sou a Cidinha, da unidade Lúcio Costa, né, da L2 Sul. Da onde? Da onde, Cida? Da L2 Sul, Lúcio Costa. Ah, tá. Eu, particularmente, uso o scalp quando tem bastante tubos, né, porque temos um médico aqui no nosso prédio, Uhum. e, assim, aliás, alguns deles, mas esse é bastante mesmo. Tem pacientes dele que vêm colher aqui 20, 30, 35 tubos, né? Tá. Então, É da ortomolecular, não? oi? É da ortomolecular, não? Também. Ele é ortomolecular, Tá, nutricionista, tá. outro lado, uma outra especialidade. Enfim, Hum. eu uso mais, né, por conta da quantidade de tubos, independente do tipo. Aí a gente ficou ouvindo um pouco. Oi? Pessoal, quem estiver conversando aí na unidade, que não estiver interagindo aqui, fecha o microfone, que senão atrapalha nós aqui.
E, assim, como eu havia dito, na quantidade de tubos, independentemente de ser é, adulto, criança, né? E, Uhum. assim, o acesso recém-nascido, não tem como ir no vácuo. Sim. Idoso que tem uma veia bem fininha também, na grande maioria das vezes, não tem como ir diretamente no vácuo, porque a gente não vai ter um retorno, né? E Uhum. curvam também, né? A gente usa muito scalp em curva. Na curva, né? Isso, exceto, às vezes, na verdade, tem a X63, que tem paciente que prefere ficar sem o acesso, e aí vai no vácuo, dependendo da veia, também vai no vácuo e é picada aí 3 vezes, né? Tá, Mas, assim, tá, eu uso mais nesses casos mais específicos, né? tá. Então, assim, na hora que vai avaliar a veia, eu vejo se há necessidade de usar o scalp ou O não. scalp, né? Quando eu já pego uma ficha grande, uma ficha com etiqueta gigante, eu não penso 2 vezes. Eu já vou Tá, diretamente no scalp. tá. É por isso que eu gosto dessa interação. Acho que existem algumas particularidades, e realmente vai ter algum momento que a gente vai usar o scalp, né? Por Sim, exemplo, nesses acessos difíceis, ou quando o paciente realmente tem bastante tubo. Mas o que a gente quer que vocês tenham em mente, todas as regionais, né? Apesar que a gente sabe também que tem aquele paciente que já chega pedindo o scalp, ele já foi orientado sim, em algum momento a sempre que fizer uma coleta, sempre pedir o scalp, mas eu falo que nós da área da saúde, nós temos um papel de educadores. Então, a gente sempre tem que estar tentando mostrar para o cliente que existem outras possibilidades de coleta, tentar levar para um lado que aquela coleta também não vai doer, entendeu? Porque às vezes o paciente ele teve algum problema na coleta dele com agulha a vácuo, do qual causou algum mal-estar, e ele não gosta da agulha, por isso que às vezes ele prefere o scalp. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque às vezes o profissional, quando ele funciona com agulha a vácuo e o adaptador, o importante é sempre segurar bem o adaptador, para que na hora que introduz o tubo, essa agulha não vai para frente, porque isso causa um mal-estar no paciente, é onde ele acaba tendo uma experiência ruim com a agulha a vácuo, né? E é onde ele acaba optando e preferindo e exigindo, às vezes, o scalp. Então, a gente, às vezes, é a forma que aborda, é a forma que fala com esse paciente e tentar mostrar para ele que tem outras possibilidades e que não vai doer, tá? Por que que eu quero deixar isso claro? Porque o scalp, ele tem um custo mais alto, né? E a gente sabe que nós estamos passando por um momento um pouco difícil, que a gente espera que logo tudo isso acabe. A gente sabe que houve sim um aumento, né, de coleta, principalmente o pessoal que faz a coleta externa, né, as coletas domiciliares. Então a gente sabe também que houve esse aumento. A gente sabe que às vezes o paciente da coleta domiciliar ele tem um acesso um pouco mais delicado, ele tem um acesso um pouco mais difícil também. Mas a gente precisa ter em mente que o scalp ele é mais caro que a agulha. E se a gente não tiver isso em mente, se a todo momento a gente for usar um scalp, o que que vai acontecer daqui a pouco? O saving vai começar a diminuir a quantidade de envio de scalp para as unidades ou para as regionais. E aí todo mundo vai responder por isso, assim, todo mundo vai ser prejudicado, né? Só para vocês saberem, eu já estive em laboratório, né? Outro, não saving, que o scalp ele fica guardado em armário e somente o supervisor da unidade que tem acesso ao scalp. Então, eu acho que o saving, ele não vai chegar nesse ponto, né? Mas a gente tem que se policiar, né? Porque eu sei que o saving, ele trabalha, ele preza pela qualidade, ele preza por materiais com qualidade, ele também preza pelo respeito ao paciente, né? Um pelos outros. Então, lógico que também a gente não vai forçar uma situação,
Então, a gente tem que ter um jeitinho ali na hora de abordar, e o jeitinho, que nem a colega já falou, alguém já falou, a gente tem que avaliar qual o melhor acesso, qual vai ser o melhor produto para esse paciente, né? Então, é vocês que estão na linha de frente, vocês que estão lá na ponta, durante a punção, a coleta, que vai avaliar o que vai ser melhor, né? E aí, quando a gente pensa no scalp, o que a literatura traz para nós? Que o scalp ele vai beneficiar pacientes com acessos difíceis, né? Então, é isso que vocês estavam falando para mim aqui. Então, a gente tem que pensar, o scalp ele tem que ser usado para aquele paciente que tem um acesso difícil. Ou seja, não é para qualquer paciente que a gente usa o scalp. Mesmo que o paciente ele já exija que seja usado, aos poucos, né? Um trabalho de formiguinha, a gente precisa ir mudando esse conceito do paciente, para ele ver que tem outras possibilidades e que não vai ter, ele não vai ter dor, tá? Então, um profissional de saúde, né, não importa qual área seja, que está embasado e que tem o conhecimento, tanto técnico, tanto teórico, ele que é responsável por avaliar esse paciente e escolher qual vai ser o melhor produto para aquela coleta, né? Então, vocês têm esse respaldo. Pessoal, fecha o microfone. Então, vocês têm esse conhecimento para avaliar, né? Qual vai ser o melhor acesso para e qual vai ser o melhor produto para este acesso, né? E quando nós falamos em scalp, em acesso difícil, quem que seria o público-alvo? Quem que seria... Porque a gente sabe também que depende muito de unidade, a gente sabe também que tem unidade que ela tem um perfil mais para criança, depois nós temos unidade que tem perfil mais para o paciente, que recebe muito paciente idoso, muito paciente da oncologia. Então, a gente sabe que existem essas particularidades também de unidade. Então, quando a gente pensa num scalp, a gente tem que pensar em usá-lo numa criança, às vezes quando essa criança ela é muito nova, às vezes ela não tem um acesso que dê para funcionar com agulha, tá? Porque a criança ela também pode ser funcionada a vácuo tranquilamente, e dá para ser usado a agulha tranquilamente, tá? Então, o scalp ele é bom? O scalp ele é ótimo, só que ele tem um custo, né? E se todo mundo resolver funcionar com scalp, que nem eu falei, vai chegar uma hora que vai cortar e vai diminuir a quantidade de scalp que vocês recebem na unidade. Então, a gente tem que pensar no paciente idoso, né? O paciente da geriatria, que a gente sabe que às vezes o paciente idoso, ele tem uma veia mais frágil, ele às vezes está desidratado, e aí é onde a gente acaba tendo esse problema, e daí assim a gente opta pelo scalp. O paciente da oncologia, então a gente sabe que também tem um acesso difícil, o paciente da oncologia, que às vezes dá aquela impressão até que a veia está seca, né? Às vezes não tem nem retorno. Então o scalp ele vai ser usado nesse paciente. Os pacientes acamados, né? Pensando nos coletadores, aí nos profissionais que fazem a coleta domiciliar, que a gente sabe que vai se deparar com pacientes acamados. Às vezes o paciente acamado, a gente sabe também que está mais edemasiado, está um pouco mais inchado, então a gente sabe que é mais difícil. Então o scalp ele vai ser para esse momento, desses acessos difíceis, ou seja, para os pacientes que têm um acesso difícil. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Quando a gente vai para a literatura, né, a gente tem alguns tamanhos de scalp. Hoje nós trabalhamos com o scalp 21 e o 23, que é o que nós fornecemos para vocês. O scalp 21, que é o verde, que é aquele mais calibroso, ele vai ser usado num paciente que tem uma veia boa, que tem um calibre de veia bom, né, que é fácil de visualizar, né, um paciente que vai fazer uma curva. Então, a gente pode optar em usar o verde na curva, porque ele é mais grosso, tem menos chance de coagular, né? Desde que a gente lave bonitinho ali no momento da curva.
Então, já o 23, que é o azul, a gente vai pensar para os pacientes que já têm um acesso mais delicado, um paciente que já tem um acesso mais difícil, né, que deve ser utilizado, então, para aquelas veias mais frágeis, para uma criança, para um idoso, que é o azul, que é o 23. Já o 25 a gente nem comercializa, porque o 25 ele é muito fino, que é aquele laranja. Por quê? Quanto mais fina a agulha, mais problema na amostra vocês vão ter. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Quanto mais fina a agulha, mais problema na amostra vocês têm. Então, o 25, ele é em extrema necessidade. Por exemplo, no RN, às vezes é prematuro, um recém-nascido pititico, né? Bem pequenininho. Porque ele é muito fininho, o Scalp 25. E aí não adianta nada você coletar com o Scalp 25 e a amostra hemolizar e depois ter que fazer uma coleta novamente, fazer uma nova punção, tem todo um outro gasto, fora o trauma que vai causando no paciente. E ainda pensando no scalp, só para a gente reforçar, eu acredito que isso já foi falado em algum momento com vocês. Quando for fazer a coleta com o scalp a vácuo, muito cuidado no momento da coleta, na ordem de coleta, tá? Por quê? Pensando na ordem de coleta, o primeiro tubo vai ser o de coagulação. Quando a gente não tem hemocultura, não tem o tubo de tampa branca, vai sempre começar pela coagulação, igual está no folder aí de vocês, que eu sei que vocês têm uma ordem de coleta no box de coleta. Por que a coagulação a gente tem que ter muito cuidado? Porque se vocês não respeitar a marca de preenchimento desse tubo, se vocês não respeitar a marca de preenchimento deste tubo, o que vai acontecer? Vai dar recoleta. Ou seja, quando você coleta com o scalp a vácuo e esse tubo for o primeiro, lembra sempre de tirar o ar antes de fazer a coleta do tubo. Ou seja, você coleta um tubo de tampa branca só para preencher aquele ar do scalp para o ar não entrar dentro do tubo. Depois vocês coletam o tubo, tá? De coagulação. Então, lembra sempre que o scalp ele tem que ser retirado do ar antes da coleta, de iniciar a coleta. Bom, eu vou pôr um vídeo aqui para vocês. Tem pessoas novas, às vezes, que estão trabalhando no Sabin, que a gente, às vezes, nunca teve contato, ou nunca participaram de algum treinamento nosso. Eu espero que vocês estejam usando o scalp de uma forma correta, né? Porque existe toda a trava de segurança, como eu espero que estejam usando de forma consciente também, né? Não só os novatos, mas todo mundo. Então, lembrando que o scalp ele tem que ser travado saindo do braço do paciente. Nós não podemos travar o scalp depois que o scalp ele é retirado do braço do paciente. Então, esse vídeo eu já disponibilizei para o Unisabin, e esse vídeo eu vou passar aqui ensinando mesmo como que usa o scalp, né? O momento da trava do scalp.